O Gênio de Machado de Assis, desvendando Brás Cubas. Bom, vamos pular aquelas introduções demoradas de sempre e mergulhar direto, literalmente, na mente um tanto bizarra de um narrador que já passou dessa para melhor. Nesta análise de hoje, a gente vai tentar entender as engrenagens criativas de um dos maiores mestres da literatura. Tem uma genialidade absurda escondida nas entrelinhas dessa obra, algo que mudou as regras do jogo. E nós vamos desconstruir isso passo a passo, desde aquela ironia fina que é marca registrada até umas críticas sociais bem pesadas que, incrivelmente, ainda ecoam hoje em dia. E a história toda já começa com esse soco no estômago, olha só. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Genial, não é? Logo de cara, a narrativa nos joga num humor super ácido, super sombrio. Quer dizer, dedicar o trabalho de uma vida inteira a um verme de cemitério, isso prende a nossa atenção na hora. Já dá o tom de como o material que a gente vai explorar hoje é único, irreverente e francamente revolucionário. Parte 1. Um defunto autor, escrevendo do além-túmulo. Vamos dar uma olhada nessa premissa fantástica de quebrar a quarta parede e ver como uma voz lá do além consegue virar as regras da narrativa de cabeça para baixo. O próprio Brás Cubas faz uma distinção importantíssima logo nas primeiras páginas. Ele avisa que não é um autor que por acaso morreu, sabe? Ele é um defunto que, do nada, decidiu virar autor. E a grande sacada aqui, o que a gente tem que ter em mente, é o peso filosófico disso. Pensa bem, um escritor vivo tem que se preocupar com a reputação, com a moral, com o que os críticos vão falar, mas e alguém que escreve lá do túmulo? Essa pessoa está 100% livre dos julgamentos e das consequências do mundo dos vivos. É a liberdade total. A verdade nua e crua só aparece mesmo quando a gente não tem mais absolutamente nada a perder. Aí, chegamos ao funeral do nosso narrador. Um dia de chuva miúda, triste e pasmem. Só 11 amigos apareceram. Esse cenário meio deprimente prepara o terreno perfeito para ele olhar para trás com muito cinismo para uma vida de privilégios absurdos que, no fim das contas, não deu em nada. E tem um detalhe hilário e trágico nisso tudo. Oficialmente, ele morreu de pneumonia, certo? Mas o próprio Brás confessa a verdadeira causa. Ele foi vítima de uma obsessão com uma invenção farmacêutica que ele mesmo criou, o tal do emplasto Brás Cubas. A intenção dele não era salvar o mundo, não. Ele só queria ver o nome dele cravado na história. Ou seja, a própria vaidade acabou sendo a ruína dele. Parte 2. O gênio por trás. A mente brilhante na vida real. Bom, agora a gente precisa dar um passo atrás. Vamos tirar o foco desse personagem mimado e egocêntrico para falar do verdadeiro cérebro por trás disso tudo, o criador genial dessas palavras. O contraste entre o criador e a criatura aqui é de cair o queixo. E é exatamente aí que mora o motor da sátira do livro. De um lado a gente tem o Machado de Assis. Nascido pobre no Morro do Livramento, sem acesso à educação formal, o cara foi autodidata, começou trabalhando como aprendiz de tipógrafo e subiu na vida na base de uma disciplina mental impressionante. Do outro lado, temos a criação dele, o Brás Cubas. Alguém nascido em berço de ouro, mimado desde o primeiro choro, com literalmente todos os privilégios na mão, mas que acabou se tornando uma pessoa totalmente errática e moralmente falida. É fascinante pensar que a crítica mais afiada sobre a elite brasileira foi escrita justamente por alguém que precisou lutar contra a extrema pobreza. E se a gente acompanhar essa linha do tempo do Machado, a ascensão dele é quase inacreditável. Pessoal, imagina só o que significava para um jovem humilde e autodidata no século XIX se tornar o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. É surreal. Desde aquele primeiro soneto publicado até o lançamento bombástico de Memórias Póstumas, cada data dessas é a prova viva de um talento sem igual. É a vitória absoluta do intelecto sobre um sistema que jogava totalmente contra. Parte 3. Memórias e delírios, absurdo e extravagância. Voltando agora para dentro do livro, a gente vê que a própria narrativa imita o estilo ágil do Machado, levando a gente por uns momentos completamente bizarros da vida do personagem. Gente, tudo na vida do Brás Cubas grita excesso. A gente já falou do emplasto, aquela invenção maluca que era pura megalomania, mas o ápice do absurdo é o delírio dele no leito de morte. No meio de uma febre, ele simplesmente alucina que está montado nas costas de um hipopótamo voador, viajando até a origem dos séculos para bater um papo com a própria figura da natureza. E o que ele descobre lá? Que o universo não dá a mínima para a existência dele. E na juventude as coisas não eram melhores. O diploma dele em Coimbra, por exemplo,
exemplo, não foi ganho nas bibliotecas, não. Foi conquistado basicamente indo a festas e socializando. Tudo isso só escancara o quanto ele era um protagonista vazio. E para resumir perfeitamente a futilidade da classe alta da época, o livro faz questão de quantificar as paixões dele. O grande caso de amor da juventude do Brás com a espanhola Marcela durou exatos 15 meses e custou a ele a bagatela de 11 contos de réis. Olha a genialidade do Machado. Ele pega um romance ardente e transforma numa planilha de custos. O recado é claro. Para essa elite retratada, até os sentimentos mais profundos podiam ser friamente calculados e comprados. Parte 4. A crítica social alfinetando a elite do século XIX. Mas se engana quem acha que a obra é só piada e ironia levinha. Por baixo de todo esse humor tem um raio-x pesadíssimo da estrutura da nossa sociedade. Cala a boca, besta. Essa frase é dura. É um soco no estômago quando a gente lê. E é com essa crueza que Machado escancara a brutalidade que era vista como normal naquele tempo. O Brás conta com a maior naturalidade que, na infância, ele era um menino-diabo. Ele simplesmente usava uma criança escravizada, o Prudêncio, como cavalo de montaria. Ele obrigava o menino a andar de 4, gritava, batia, tudo isso sem um único pingo de consciência, tratando o sofrimento humano como se fosse um brinquedo. Vários estudos acadêmicos sobre como o Machado via a abolição apontam que a genialidade da crítica está justamente na frieza. Ele não escreve um panfleto político gritando o que é certo ou errado. Ele simplesmente relata os horrores como se fossem a rotina pacata daquelas pessoas. Mostrando essa falta de empatia estrutural e a indiferença perante a escravidão, o Machado entrega a prova definitiva da podridão moral que sustentava a classe alta do século XIX. Querem o exemplo perfeito dessa hipocrisia operando solta? Tem a memória de um jantar chiquérrimo em 1814. Imagina a cena, os convidados comendo compotas super exóticas, discutindo a queda de Napoleão Bonaparte como se fossem grandes sábios. Só que, na mesma conversa, com a mesma elegância, eles ficam calculando o lucro de um navio chegando com 120 pessoas escravizadas. Como é que alguém consegue comer uma sobremesa tranquilamente enquanto contabiliza vidas humanas sendo traficadas? É esse abismo moral que Machado joga bem na nossa cara. Parte 5. O legado imortal, moldando a literatura global. E para amarrarmos a nossa análise, vamos entender por que é que esse livro revolucionário fez com que o Machado cravasse o nome dele para sempre na história. Ao quebrar e ignorar todas as regras do que se esperava de um romance, o Machado criou uma obra-prima que virou pilar da nossa cultura. A importância educacional desse texto é tão imensa que ele é preservado com o maior cuidado para as futuras gerações. Como a gente pode ver em arquivos digitais valiosos, tipo a Biblioteca Virtual de Estudante Brasileiro, existe um esforço tremendo para garantir que essa genialidade toda nunca seja esquecida. O impacto dele foi colossal, em todos os sentidos possíveis. A forma como ele pegou o romantismo e virou a chave para um realismo cheio de profundidade psicológica inaugurou uma nova era. E ele fazia de tudo. Dominava poesia, conto, crónica, romance. O jeito como ele aplicava a ironia mudou a própria essência da língua portuguesa e, para coroar isso tudo, a fundação da Academia Brasileira de Letras garantiu que o nosso cenário literário ganhasse um respeito eterno. Ele é um gigante. E, para encerrar, fica aqui uma provocação. Como será que ver a nossa história através dos olhos cínicos de um narrador que fala direto do túmulo muda a forma como a gente julga a sociedade que ele deixou para trás? Isso convida todo mundo a pensar no poder assustador que a ficção tem. Usando o absurdo e o cinismo, Machado de Assis conseguiu iluminar as verdades mais cruéis de como a gente funciona em sociedade. É uma lição atemporal, que prova que, de vez em quando, a gente precisa parar para ouvir o que dizem os mortos, para, quem sabe, finalmente conseguir entender o mundo dos vivos.